Quero saudar a todos os irmãos com a graça, com a paz de Cristo Jesus, Senhor nosso, a quem nós amamos, a quem nós servimos e para quem nós vivemos. Muito obrigado, querido amigo, pastor Marcos. Muito bom estar com os irmãos desde ontem aqui. Forma como tenho sido tratado pelos irmãos, sem dúvida alguma, meus irmãos, expressa o quanto os irmãos cuidam bem uns dos outros, cuidam bem de pastores, o carinho que essa igreja tem. Então eu manifesto sinceramente a minha gratidão pela bênção de estar aqui com os irmãos nestes 2 dias. Tem sido muito edificante para mim. Encontro que nós tivemos ontem às 4:30 da tarde, mais ou menos 5 horas, simplesmente maravilhoso, irmãos, uma presença muito expressiva da liderança da igreja. Assim foi com os jovens também ontem aqui, e o desejo do meu coração é que tudo aquilo que nós vamos agora compartilhar com vocês contribua, e apenas contribua para a edificação, crescimento de todos nós, especialmente dos irmãos. Vamos lá, queridos. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Prometo aos irmãos que tomarei muito cuidado para não me exceder no meu tempo, tá certo? Até porque a gente ouve algumas histórias que são alertas para nós. Não é isso, Marcos? Conta-se que o pastor um dia, ele pregando na igreja dele, ele perdeu a mão no tempo. Pregando, e 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h10... E ele não tinha se dado conta do excesso de tempo que ele estava usando. E aí, então, quando ele disse amém, a igreja disse um amém mais contundente. Amém. Ele achou que a igreja estava sendo muito abençoada pela mensagem, quando, na verdade, os irmãos estavam cansados, né? E aí, ele, sem se dar conta disso, foi para a porta cumprimentar os irmãos. E os irmãos passavam, alguns com um olhar um pouco descaído, outros com uma fisionomia um pouco mais fechada. E ele não estava entendendo o porquê, as pessoas não estavam assim mais descontraídas, mais felizes. Até que passou um menino, um garoto assim de 7, 8 anos de idade. E vocês sabem, criança, dizem os psicólogos, criança é o adulto antes da hipocrisia, né? Criança fala mesmo, né? O que vem ao coração, a criança fala, o que vem à cabeça. Aí o menininho passou e disse: pastor, a sua mensagem hoje foi como uma espada. Aí o pastor respirou aliviado e disse: puxa, finalmente recebi um elogio. O pastor disse: a minha mensagem foi penetrante como uma espada. O menino disse: não, pastor, foi longa e chata. Pois bem, nós temos algumas crianças aqui, eu não quero correr o risco de ouvir algo semelhante. Deixa eu cuidar bem aqui do meu tempo, tá bom, irmãos? Vamos lá, Palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto.
ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. Você pode repetir essa expressão comigo? Que são as orações dos santos. Verso 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo, nação, para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E toda a igreja de Jesus nesse lugar diga amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Maravilhoso Espírito de Deus que vive em nós desde aquele precioso momento quando nós abrimos nosso coração para o Senhor Jesus. Maravilhoso Espírito de Deus que inspirou este texto sagrado. Nós pedimos para que o Senhor use este texto e esta reflexão para nos falar nesta manhã. Não queremos apenas contemplar, observar, avaliar a Tua palavra. Queremos ser, Pai, processados, transformados, modificados, impactados pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Sim, todos nós sabemos, João estava em Pátimos. A visão que ele tinha já na última etapa de sua vida, em exílio, a visão que ele tinha de os céus se abrindo, preciosidades, coisas celestiais se descortinando diante dele. E aí então, como resultado de tudo aquilo que ele viu, nós temos este livro, Apocalipse, Revelação. Nós temos demonstrações contundentes de coisas celestiais que foram captadas por olhos humanos. Coisas celestiais que foram vistas por alguém na condição humana. E naturalmente que então o apóstolo, o último do colégio apostólico ainda vivo, ele fica como que tomado de surpresa pelas coisas tão maravilhosas que ele vê. Podemos imaginar o apóstolo pasmado por coisas tão impressionantes. Algumas delas ele mal conseguia descrevê-las verbalmente. Ele chega a usar em Apocalipse expressões como "é como que". Por quê? Porque ele vê algo tão maravilhoso que ele tem dificuldade de traduzir em palavras humanas aquilo que ele está vendo. Então essa dificuldade de correspondência faz com que ele use expressões como "parece com", "é como que", "é semelhante a".
Por exemplo, no capítulo 4, o capítulo anterior, no verso 6, ele diz: havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a um cristal. Ou seja, ele está tão impressionado com as coisas maravilhosas que ele vê, que ele vai tentando encontrar palavras, vai encontrando ou vai buscando termos que ele consegue usá-los para tentar descrever aquilo que ele está vendo. Coisas, presenças diante do trono que tinham que ser registradas. João faz questão de registrar: olha o que eu estou vendo. Presenças muito marcantes, seres que eram impossíveis de não serem notados. E ele vai mencionando aí estas presenças diante do trono, esses seres que estavam nesta visão que ele teve. E aí ele vai registrando. Vamos dar uma olhadinha. O que é que ele vê? No capítulo 5, que nós lemos no verso 2, diz lá que ele vê, olha só, gente, ele vê um anjo, mas esse anjo é adjetivado. Ele não diz apenas eu vi um anjo, ele vê diante do trono um anjo forte. Um anjo que nitidamente estava numa condição distinta dos demais anjos. Ele diz, eu vejo um anjo forte. Mas o que ele vê diante do trono de Deus, naquela visão deslumbrante que ele tem? Vamos lá, no verso 5 que nós lemos, ele diz: o leão da tribo de Judá. Ele diz, a raiz de Davi. Ele diz, em pé, o cordeiro que estava ali diante do trono. Nitidamente, indiscutivelmente, estas três expressões, figuras de linguagem, fazem referência ao Cristo, ao nosso Senhor Jesus, que está no trono dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que mais que João vê? Que presença mais ele registra, que é tão importante que ele entende: eu não posso deixar de registrar isso. Essa presença tem que ser mencionada. Vamos lá, no versículo 6 do mesmo capítulo 5, ele diz: 4 seres viventes. Os 4 seres viventes tinham, ele continua dizendo lá no verso 8, os 4 seres viventes tinham, cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Repete isso comigo, igreja: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Ou seja, estes 4 seres viventes, diferentes, misteriosos, eles estavam ali diante do trono de Deus, exaltando a santidade de Deus, e continuavam dizendo: o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Ou seja, estas 4 figuras, e eu tenho que reconhecer isso, 4 figuras, concordam comigo, irmãos? Enigmáticas, cheias de olhos, seres viventes que ele sequer consegue definir o que eram. Eram anjos, eram o quê? Ele chama de 4 seres viventes, estavam ali diante do trono. O que mais que João vê que ele menciona, que ele não pode deixar de registrar, porque são coisas muito, muito importantes. O que mais? No verso 6 diz lá, ele viu o cordeiro, e olhem só como a descrição também ela é enigmática. O livro de Apocalipse está repleto de figuras enigmáticas. E aí então as figuras de linguagem, elas estão impregnadas no livro de Apocalipse. Ele diz, o cordeiro tinha 7 olhos. Tentem imaginar esta figura, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por
toda a terra. E aí, então, nós voltamos lá para o capítulo 4, o anterior, e nós lemos no verso 5, 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Queridos, há um consenso entre os melhores intérpretes da Bíblia, há quase que unanimidade entre os melhores intérpretes do Novo Testamento, que estas figuras de linguagem aí fazem referência ao Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus presente ali diante do trono, naquela visão deslumbrante que João estava tendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que mais que João vê? Eu estou mencionando isso, prestem atenção. Ele faz questão de registrar estas figuras, estas presenças diante do trono de Deus. O que mais que ele vê? No verso 11 ele diz: e ouvi a voz de muitos anjos, ou seja, muitos anjos estavam ali no entorno do trono, estavam ali próximos ao trono do Senhor. O que mais João menciona nessa visão deslumbrante que ele tem lá em Pátimos? Ele diz lá no verso 8, logo que o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa. Olha só, há mais um registro aí que João faz questão de mencionar. Estes anjos, estes muitos anjos, cada um tinha uma harpa na mão. Ou seja, lá diante do trono de Deus, instrumentos de alegria, de louvor, de adoração. Olha, não menciona aqui especificamente um piano. Eu não quero, em hipótese alguma, fazer qualquer acréscimo ao texto bíblico. Esse texto é sagrado. Mas se eu dou aqui asas à minha imaginação, eu acredito que junto com aquelas harpas, nós encontraremos pianos celestiais. Que instrumento abençoador, que nos traz tanta inspiração. Encontraremos lá um órgão maravilhoso como esse, instrumentos de adoração que geram alegria, geram regozijo, que inspiram corações na presença do Senhor. João faz questão de registrar: eu vejo instrumentos sendo tocados na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que mais que João vê? Diz lá, logo que o Cordeiro tomou o livro, no mesmo verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa. E agora prestem atenção, irmãos, e taças cheias de ouro, melhor dizendo, cheias de incenso, que são o que, meus irmãos? As orações dos santos. Olha bem para cá, meu querido irmão. Presta bem atenção no que eu vou pontuar para você agora. No meio de todo aquele cenário maravilhoso, espantoso, enigmático, 4 seres viventes diferentes, repletos de olhos, um anjo forte, o trono de Deus, muitos anjos, instrumentos de música. No meio daquele cenário todo maravilhoso, o que é que João vê na presença de Deus, diante do trono? Ele vê as orações dos santos. Eu fico com o meu coração tomado de regozijo quando eu leio isso.
Meus irmãos, o que está sendo dito aqui por João, diante da visão que ele tem, é que as orações dos santos, elas estão junto ao trono de Deus. As orações dos santos, elas estão rodeando o trono do Todo-Poderoso. As orações dos santos, elas estão lá pairando, ocupando um lugar privilegiado diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu posso dizer aqui, meus irmãos, com toda absoluta convicção, as orações feitas pela Capunga ao longo de 103 anos, estas orações estão na presença de Deus, face a face com o Todo-Poderoso. Eu posso afirmar aqui, meus irmãos, que as orações feitas ao longo de décadas, por irmãos, por irmãs, as orações feitas ao longo de décadas, por pessoas que não abrem mão de colocar os seus joelhos no chão e erguerem suas vozes ao Senhor. Estas orações, elas não estão como que flutuando de um lado para o outro, num espaço espiritual, sem um destino. Não, estas orações estão diante do trono do Todo-Poderoso. Elas pairam na presença de Deus. Aleluia! Meu irmão, você que está aí há décadas talvez, orando, suplicando, intercedendo, chorando por uma causa, e às vezes te vem a sensação de que as suas orações não produzem resultados, às vezes te vem um sentimento de inutilidade, tanto que eu tenho orado e não vejo consequências. Eu quero afirmar para você, irmão, que talvez até esteja se sentindo cansado, você que talvez até esteja se sentindo exaurido, você talvez até esteja se sentindo esgotado espiritualmente, orando sem ver resultados, intercedendo sem ver consequências, suplicando sem ver aquilo que você tanto deseja acontecendo. Eu quero dizer para você, estas suas orações estão na presença de Deus. Estão na presença de Deus. Interessante a gente ver isso no Novo Testamento. A gente vê lá quando Cornélio foi visitado por um anjo. Vamos lá, Atos 10. E o anjo diz: Cornélio, as tuas orações têm subido para a memória de Deus. Ou seja, o que é que está sendo dito para Cornélio? Você tem orado com toda a sua casa, você tem suplicado com a sua família, você tem intercedido, você tem insistido em buscar, você não tem desistido de orar, você tem sido persistente. Saiba de uma coisa: as suas orações não são inúteis, elas estão na memória de Deus. Eu quero dizer que isso que é dito sobre Cornélio, irmão, irmã, isto é verdade acerca da sua vida. E se você alguma vez se sente cansado, como eu mencionei, se sente esgotado, se sente exaurido, se sente drenado de forças, lembre-se daquilo que nós lemos, Romanos 12:12, um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Se você ainda não memorizou, eu quero com todo carinho te exortar a que você memorize. Vamos falar juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Todo mundo memorizou? Então eu vou chamar agora 3, 4 irmãos para virem aqui na frente falar. Você vai repetir comigo, irmão. Vamos todos juntos. Alegrai-vos. Vamos recomeçar, todo mundo junto. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai. Repete comigo, irmão. Perseverai.
Fala com mais vigor, irmão. Perseverai na oração. Amém? Amém. Persevere na oração. Seja paciente. Porque aquilo que você tem suplicado insistentemente, toda manhã, toda madrugada, todo dia antes de você se deitar, aquele pedido seu, aquela sua súplica, aquilo está lá, diante do trono do Todo-Poderoso, na memória de Deus. E em algum momento, segundo a sabedoria do Senhor, em algum momento, segundo o conhecimento de Deus, providências dos céus virão sobre a sua vida. Respostas virão. A manifestação do poder de Deus acontecerá. Persevere, porque as suas súplicas estão diante do trono de Deus. Aleluia! Eu compartilhei com a liderança da igreja ontem. Sérgio, a partir dos 12, 13, 14 anos de idade, começou a ter as suas primeiras experiências sexuais. E aí vocês sabem, eu preciso ter muito cuidado. Os nossos dias requerem que nós sejamos muito cuidadosos para expressar isso. O Sérgio teve as suas primeiras experiências sexuais completamente fora dos padrões daquilo que a palavra de Deus propõe. Você está entendendo o que eu quero dizer? Completamente fora dos padrões daquilo que nós conhecemos nas Escrituras. A partir do início da sua juventude, 18, 19 anos de idade, ele começou a metamorfosear o seu corpo, fazer mudanças, e implantes, e cirurgias, e injeções. Já com seus 20 e poucos anos de idade, ele tinha a sua fisionomia significativamente alterada. Você está entendendo que eu estou falando com cuidado? Mas entende o que eu quero dizer? A sua fisionomia quase que completamente alterada. E aí ele começou a ter experiências fazendo do seu corpo um objeto de mercado, de ganho. Múltiplas experiências. As mais variadas possíveis. Porque quando se entra nesse mundo, perde-se completamente a noção de limites, de pudores. Isso não posso, não. Perde-se completamente. Estas barreiras de bom senso, de pudor, não posso, é correto, não é correto, isso desaba completamente. Vale tudo. E aí então, a certa altura, ele recebeu uma proposta para ir para a Europa. E ele foi para a Europa. Primeiro foi morar na Espanha, em Barcelona. Depois de um ano, mais ou menos, em Barcelona, foi para a Itália. E aí, então, recebeu uma proposta para se casar com um italiano. E o italiano disse: a minha família só aceita que eu se case com você se você fizer a cirurgia radical de, entre aspas, mudança. E o seu coração ficava reticente. Alguma coisa o incomodava. Grave bem isso que eu estou dizendo para você, porque este é um acréscimo que eu faço em relação a ontem. Por isso que eu estou trazendo novamente essa história. Algo o incomodava, algo dentro dele como que o impedia de fazer a cirurgia mais radical. Ele compartilha isso com lágrimas nos olhos. E aí então ele decidiu não fazer a cirurgia. Consequentemente, o italiano rompeu com ele, não aceitou o casamento porque a família não acolheria. Pouco depois ele retornou para o Brasil, voltou para o centro de São Paulo. Nas ruas de São Paulo voltou a mercadejar o seu corpo, como instrumento de ganho. Tinha ótima aparência, eu vi as fotos, ótima aparência. No centro de São Paulo ele conheceu o crack. E ele fez uma imersão no crack
como os próprios usuários de crack dizem, é impossível queimar e cheirar apenas a primeira pedra. E começou a fazer uma imersão naquilo. Não tinha mais dinheiro para manter a sua vida, o seu padrão de vida, seu vestuário, o local onde ele morava, e continuar ao mesmo tempo consumindo sucessivas pedras. Teve que deixar o local onde ele morava e foi morar nas ruas, na Cracolândia, no centro de São Paulo. Um dia, sentado nas calçadas da Cracolândia, alguém cutucou e disse: tem um negócio novo dos crentes aí. Que história é essa de coisa nova dos crentes? Uma tal de Cristolândia. Um dia ele se levantou, entrou na Cristolândia, e o Cristo da Cristolândia entrou no coração do Sérgio. Aleluia. Sérgio foi batizado na Primeira Batista de São Paulo, ainda com parte do seu corpo modificada, porque as cirurgias de reversão não haviam sido feitas ainda. Eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 ano e meio depois, eu e o pastor Fernando Brandão, no púlpito da primeira igreja, oficiamos a cerimônia de casamento do Sérgio com a Miriam. E nesta cerimônia, vem o fato novo em relação a ontem. Entrou com o Sérgio a sua mãezinha, hoje já na presença do Senhor, deste tamanhozinho assim, ó, com o rostinho todo retalhado de rugas, bonita, linda, com um vestido maravilhoso. E ela não conseguia conter as suas lágrimas, banhada de lágrimas. E quando ela subiu no púlpito, no altar: pastor, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. E quando eu abaixei, e tive que abaixar bem, para chegar perto dela, ela disse: pastor, eu orei 30 anos por este momento, e hoje, 30 anos depois, eu estou aqui colhendo o resultado dos meus 30 anos de choro na presença do meu Deus. É verdade, irmãos, isso não é ficção, não é fantasia, não é conto fictício, é verdade. As orações dos santos estão na presença do Senhor. E no tempo devido, providências dos céus vêm. No tempo devido, providências dos céus vêm. O braço forte do Senhor se manifesta. Há 103 anos, as orações desta igreja têm subido ao trono do Altíssimo, e elas estão lá. Muitas ainda não respondidas, mas no tempo devido, o Todo-Poderoso manifestará o seu poder, suas provisões, suas intervenções. A igreja de Jesus diga amém. No meio dos anjos, das figuras enigmáticas, os 4 seres viventes, cheios de olhos, lado a lado ali com um anjo forte. Olha bem para cá, irmão. Lado a lado com um anjo forte estão as suas orações. Elas estão na memória do Senhor. Elas estão pairando na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E só para a gente concluir, porque se tiver criança aí vai acabar falando para mim sobre a espada, pastor. Vamos lá. O verso 8 nos diz: estão em forma de incenso, as orações em forma de incenso e em taças de ouro. Olha bem para cá, irmão, que eu vou te explicar uma coisa muito importante.
que nem sempre nós nem sempre nós nos damos conta disso que eu vou mencionar. As orações estão em forma de incenso, a linguagem é figurada. Estão em taças de ouro, a linguagem é figurada. É importante nós lembrarmos que ouro e incenso eram elementos muito preciosos, de valor. Ouro, como em todos os tempos, e incenso, na cultura médio-oriental, muito valoroso, algo muito valoroso. Então, estes são os elementos, as figuras de linguagem que são usadas por João para fazer alusão. Você está atento aqui? Estes são os elementos caros, preciosos, valorosos, que são usados por João para fazer alusão às orações. Ele está dizendo o seguinte: as orações, elas são por demais valiosas, são preciosíssimas. Entenda isso, irmão, quando você decide se tornar um crente de oração, você está trazendo para a sua vida um dos elementos mais preciosos que a vida com Jesus te proporciona. É um tesouro. Então, se alguém disser para mim: pastor, eu sou fiel a Deus, eu sirvo na igreja, eu gosto de participar das atividades, eu gosto até de estudos, bons estudos bíblicos, mas, pastor, eu não sou aquele camarada típico de oração, de investir mais tempo na oração. O que você me diz, pastor? Eu tenho uma resposta a te dar, irmão. Você está deixando de usufruir uma das maiores riquezas que a salvação em Cristo nos proporciona. Eu não posso falar outra coisa. Você pode argumentar: não é muito o meu jeitão, não é muito o meu hábito, minha forma de ser. Irmão, eu preciso insistir em dizer: você está deixando de usufruir de uma das maiores preciosidades que o Evangelho do Senhor Jesus nos proporciona. Interessante quando Jesus diz: e tu, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos entender que quarto, nesta concepção bíblica, não era apenas dormitório. O termo grego é tameion. E tameion era o termo usado para designar um espaço onde preciosidades são guardadas, armazenadas. Portanto, quarto, numa família, numa casa de uma família, era o lugar onde as relíquias daquela família eram guardadas. Era o lugar onde se guardava, quase que se escondia, as coisas mais preciosas nossas, que talvez tenha vindo do meu bisavô, do meu avô, do meu pai. É uma relíquia da família. Deixa eu guardar muito bem guardado no tameion, no quarto. Olha bem para cá, irmão, é isto que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: tenha a vida de oração como uma relíquia na sua vida. Não desperdice esta preciosidade
em nome de Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diga amém. Concluindo, e agora concluindo mesmo, na PIB de São Paulo eu brinco, eu faço a conclusão dos sermões 3, 4 vezes. Concluindo, daí a pouco, concluindo mais uma vez, daí a pouco, concluindo mais uma vez. Vamos lá. Agora eu vou concluir mesmo. Vamos lá. Posso contar mais uma historinha rápido? Rapidinho? O outro pastor que perdeu a mão no tempo da mensagem. Perdeu a mão. E aí, ele estava visitando a igreja. Vamos lá, eu estou visitando a igreja. E aí eu estou exagerando no meu tempo. E aí o pastor Marcos começa a dizer aqui, amém, faraó. Eu olho, gente, que história é essa? Eu nunca ouvi isso, amém, faraó. Eu continuo pregando e o pastor Marcos volta a dizer, amém, faraó. Jesus, me revela, Senhor, o que é amém, faraó, que eu nunca ouvi isso. E aí quando eu digo amém, a igreja toda amém. E o pastor Marcos aqui fala, amém, faraó. Quando termina o culto, eu vou almoçar com o pastor Marcos, ele vai me levar para a melhor churrascaria da cidade, o povo de Deus diga amém. Almoço aqui na igreja. Aí eu sento do lado do pastor Marcos e pergunto para ele, pastor Marcos, que história é essa de amém, faraó? E ele diz, deixa meu povo ir. Vamos lá, antes que ele fale aqui amém, faraó, deixa eu falar para você, realmente em último lugar. São as orações de quem que estão lá diante do altar do Senhor, irmãos? Dos santos. São as orações dos santos. Não vamos pensar em santo, aquela figura típica, canonização, com a auréola, com o olhar descaído. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, essa figura tipicamente religiosa de santos. Santos, no grego, hagios. Santos, no hebraico, kadosh, que significa aqueles que são especiais. Está atento aqui, irmão? Está atento aqui, irmã? Você que tem orado anos, décadas, o que o texto está dizendo é que estas orações que pairam na presença do Senhor são orações de irmãos e irmãs que para o Senhor são especiais. Para o Todo-Poderoso, estas pessoas são especiais. Hagios, especial, separado. Kadosh, especial, separado. Então, irmão, quando você suplica, intercede e não desiste, e você não retrocede, e chora, e busca, e mais uma vez, e mais um ano, e mais uma década, saiba de uma coisa, você é hagios, você é kadosh, você é especial para o Todo-Poderoso. Quando uma igreja decide, nós seremos um lugar de oração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Esta igreja, irmãos, não é como uma outra igreja qualquer. Esta igreja se torna hagios, kadosh, igreja separada, igreja especial na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Nós estamos numa busca, eu diria para você, obstinada, por sermos cada vez mais no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, uma igreja especial aos olhos do Senhor. Primeira Batista de São Paulo, uma igreja cujas orações estão lá, diante do Todo-Poderoso. Igreja da Capunga, uma igreja
que chora na presença de Deus, que intercede, que busca, que clama. Uma igreja cujas orações estão na presença do Senhor, porque é uma igreja especial. Uma igreja especial aos olhos do Todo-Poderoso. Talvez algumas das coisas que nós tanto almejamos não aconteçam no tempo que nós esperamos. Mas enquanto esperamos, vamos nos tornando especiais aos olhos do Senhor. Amém? Amém e amém. Feche os seus olhos. Pai eterno, sim, Senhor, desejamos muito que súplicas, orações sejam atendidas. Desejamos muito, Senhor Deus, que o socorro do Senhor se manifeste nas vidas de irmãos e irmãs. Desejamos muito, Senhor Deus, que provisões, intervenções sobrenaturais dos céus aconteçam, Pai. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a nos lembrar que enquanto perseveramos, enquanto não recuamos, enquanto diligentemente perseveramos em suplicar e orar, nós vamos nos tornando cada vez mais especiais aos olhos dos céus. Espírito de Deus, eu te peço agora, Senhor, Espírito de Deus, fortalece irmãozinhos queridos, irmãzinhas amadas, que perseveram há anos, há décadas, por causas que ainda não foram atendidas. Espírito de Deus, traz a lembrança, a memória destes irmãos. Sim, Pai, eu creio, o Senhor os responderá, eu creio. Mas traz a memória destes irmãos, que eles estão, enquanto perseveram em oração, enquanto insistem em clamar, eles estão se tornando cada vez mais especiais aos olhos do Senhor. Que esta igreja, Pai, 103 anos, seja cada vez mais igreja especial aos olhos do Senhor. Casa de oração, igreja de súplica, igreja de intercessão. Aleluia, amém e amém. Fica de pé. Esta é uma das canções mais lindas, mais inspiradoras de toda a nossa inódia cristã evangélica. Faça esta oração agora. Cante, querido irmão.